Uma saudação a todos os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham na reflexão do Evangelho de cada domingo. Hoje a liturgia nos oferece o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Vamos ouvir. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo da colheita, mandou os seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, agarraram os servos, espancaram a um, mataram o outro e a outro ainda apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos em maior número que os primeiros, mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes seu próprio filho, pensando: a meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e apoderar-nos de sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: dará triste fim a esses criminosos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que produza os frutos do reino. E quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, ela o esmagará. Quando ouviram as parábolas de Jesus, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que ele se referia a eles. Este trecho do Evangelho de São Mateus está num contexto maior. Jesus subiu a Jerusalém, entrou solenemente na Cidade Santa, foi acolhido, aclamado por tanta gente, expulsou os vendilhões do templo, ensinou os discípulos sobre o que significa ter autoridade e aqui, neste trecho, coloca esta parábola dos agricultores assassinos ou dos vinhateiros maus. A parábola não tem muita complicação, nós entendemos bem. O homem que arrendou a sua terra aos vinhateiros, alugou essa terra aos vinhateiros, é Deus. Os vinhateiros são aqueles que ficaram responsáveis pelo povo de Deus. Depois, quando chegou a época da colheita, o dono da terra mandou os seus servos para receber os frutos da colheita. A terra era dele, ele havia arrendado. Os primeiros que chegaram para fazer e cumprir esta missão foram castigados, foram maltratados, foram mortos. O patrão, aquele homem, enviou mais ainda, mais funcionários seus, mais servos, e foram tratados do mesmo modo. Por fim, ele pensou, diz o texto, vou enviar o meu filho. Vendo meu filho, eles irão respeitá-lo. Mas aconteceu uma coisa que talvez o pai, aquele homem, não esperava. Os vinhateiros, olhando para o filho, disseram entre si: vamos matá-lo, porque ele é o herdeiro e nós tomamos posse da sua herança. É um texto muito direto. E esse texto, Jesus estava contando, era uma parábola, contando, ensinando aquelas pessoas todas, para que elas compreendessem. O reino, a vinha, a plantação pertence a Deus. Todos nós que temos a obrigação de cuidar desta vinha, desta plantação,
todos nós fomos enviados para isso. De alguma maneira fomos até contratados para isso. Então deveríamos e devemos fazer aquilo que é da vontade do dono da terra, não a nossa própria. O texto nos alerta para esta atitude daqueles homens, de achar que eram proprietários. Matando o filho, eliminando o filho, seriam proprietários, seriam os herdeiros. Mas o único herdeiro é o filho. Nós não somos herdeiros. E se somos herdeiros da promessa de Deus, como nós cremos, é por causa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, nada se faz. E esta herança nós a receberemos, sim, se seguirmos a Jesus Cristo, se formos irmãos de Cristo, se formos filhos de Deus em Cristo. Senão, não seremos filhos. Não teremos, portanto, direito à herança. Que a nossa vida e o nosso modo de ser, de planejar, de orientar as coisas seja na mesma medida que Deus quer, para que na sua terra, na sua plantação, os frutos venham em abundância. E assim, ao invés de nós sermos tratados, como diz o texto, com muita dureza, Deus vai tomar a terra daqueles para quem Ele fez a entrega e vai dar a outros que nem passam perto dessa terra, para que eles a administrem. A terra pertence a Deus, o povo de Deus pertence a Deus, nós não somos proprietários, somos servidores.